chegando para nossa live. Excelente dia, já vamos treinar, tomamos cafezinho e agora nós vamos para a palavra de Deus, tendo a certeza que Deus está fazendo tudo da forma boa, perfeita e agradável. Você crê? Eu creio. E hoje, assim, eu tenho pedido muito ao Espírito Santo para estar presente, para que a gente possa sentir, né, o Espírito Santo. É diferente, mas mesmo que a gente não sinta, nós precisamos crer, né, que nós estamos guardados, protegidos, amados pelo Espírito Santo, né? E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre instruções para os pecados de engano e de reparação, onde muitas vezes o homem engana o próprio homem, né? Isso acontece até os dias de hoje. E existe uma usurpação, né? uma má fé mesmo, humana. E aí aqui já existia, ele traz a instrução. E diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma coisa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo que lhe deu em guarda, ou deixou na sua mão, ou roubo, ou treter violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e negar o falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, todas em que o homem costuma pecar, será, pois, como pecou e tornou-se culpado. O culpado restituirá o roubo, o que reteve violentamente, ou o depósito que foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo sobre o que jurou falsamente, e restituirá do seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de que é, e dará o dia da expiação. E a sua expiação trará o Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e tratar o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, que será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpado. Será perdoada da culpa aqui, né? Falou mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão os filhos, dizendo que esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá o veste linho e vestirá as calças de linho. Sobre sua carne levantará a cinza, e quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está no altar arderá dele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras, ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. E esta é a lei da oferta dos alimentos dos filhos de Arão, e oferecerão perante o Senhor diante do altar. E dela tomará um punhado da flor da farinha, da oferta do azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta do alimento. Então acenderá sobre o altar o cheiro suave, e isto por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e os filhos ácido, que se comerá no lugar santo do pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não cozerá. Sua porção é que lhes dei ofertas queimadas, coisa santíssima, e a expiação do pecado, toda expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será das vossas gerações, ofertas queimadas do Senhor. Todo que tocar será santo. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: esta oferta de Arão e de seus filhos, qual oferecerão ao Senhor no dia que ele for ungido: a 10ª parte de efá da flor de farinha, e a oferta de alimentos contínua, a metade da manhã, metade da tarde. Numa caçarola se fará azeite, cozida trarás, e os pesados cozidos oferecerás cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que os seus filhos ungidos em seu lugar fará o mesmo. O estatuto perpétuo será sobre tudo queimado ao Senhor. Assim a oferta do sacerdote será totalmente queimada e não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala de Arão aos filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado comerá, e no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. E se seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás no lugar santo aquilo sobre o qual caiu. E o vaso de barro que foi cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem sacerdote
comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo o sangue e traz a tenda da congregação para espiar o santuário, no fogo será queimado. Forte, né? Então aqui traz instruções tanto para os sacerdotes, né, as vestimentas, como eles iriam fazer, como eles iriam se portar, o que eles poderiam comer, a questão do fogo, né, que não poderia se apagar. Então aqui traz instruções para o pecado de engano e reparação. Uma coisa que o Senhor traz aqui é o que? O pecado contra o próximo são também pecados contra Deus. Tudo que interfere na integridade e na verdade. Então, muitas vezes, existem pessoas que elas, infelizmente, estão sob o domínio do mal e existe também a maldade humana. Eu acredito muito que o que é espiritual na oração a gente resolve, mas tem coisas que é da própria carne do ser, né? A maldade, as psicopatias mesmo, o narcisismo, tantas outras coisas que vêm de caráter humano mesmo, que precisa ser tratado de acordo com cada especialidade, né? Segundo ponto, restituir a parte do arrependimento verdadeiro. Então, quando você devolve, quando você restitui, quando você traz, né, a possibilidade daquela pessoa refazer, então tudo isso vai trazendo também o arrependimento. E terceiro ponto, o fogo do altar não podia se apagar. O sacerdote precisava ter zelo no serviço. Então, o fogo do altar não pode se apagar. E todo sacerdote tem que ter zelo, ter uma vestimenta, ter uma forma de se portar, né? Então, aqui Deus traz o poder da oração, da palavra, adoração, santidade e amor a Deus. O que é o amor a Deus? É quando eu sigo os princípios e os mandamentos, né? Amar o Senhor é quando eu sei da minha carne, eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas limitações, mas eu prefiro amar a Deus. Eu prefiro seguir os princípios de Deus. Tem hora, gente, que a gente ora e diz assim, meu Deus do céu, dá vontade de falar umas coisas para aquela pessoa, né? Como é que pode um ímpio prosperar? Como é que pode um ímpio ele gerar, né, riqueza? E muitas vezes você olha e você buscando, e você querendo estar com o Senhor, né, fazendo a tua parte, e parece que o Senhor não está fazendo, né? E olha que interessante, lá no Salmo 35 que fala sobre isso. Pleiteia, Senhor, contra aqueles que pleteiam comigo. Peleja contra os que se pelejam comigo. Pega o escudo e a rodela e levanta-te e me ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dizem a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como moinha perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa cobrirão de mim e a rede da cova, a qual sem razão cavarão para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, repreenda a rede que o ocultou. Caia nele e essa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor e alegra-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem és como tu, que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre necessitado daquele que o rouba. Falsos testemunhos se levantarão, dispuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quanto estavam enfermos, as minhas vestes eram sacos, humilhava e a minha mão com jejum e a minha oração voltado para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou meu amigo, levantando, lamentando em meio curvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, na minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim, eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isso? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei a grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim, nem sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que odeiam sem causa. Pois não se falam de paz, antes projetam enganar quem é dessa terra. Abre a boca de par contra mim e diz, os olhos o viram. Tu, Senhor, tem visto isso, não te calaste. Senhor, não te alongues de mim
Desperta e acorda para o meu julgamento por minha causa. Deus meu, Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça. Senhor Deus, meu Deus, não deixe que se alegre de mim. Não diga aos seus corações, a nossa alma. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se umas que se alegram com o mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem alegres-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, ao qual a minha alma, a prosperidade do seu servo. E assim a língua fará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Então, assim, ele pede uma súplica, né, Davi, aqui contra todos aqueles que planejam mal contra ele, os inimigos da alma, e é assim que o Senhor faz. Ele vai trazendo justiça. Então, deixa na mão do Senhor, deixa o Senhor fazer o que ele vai fazer, tá bom? Fica com Jesus, que Deus te abençoe e tenha um dia incrível. Linda, Belzinha.